Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos os que me ouvem nesta manhã de sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida da irmã Rita de Castro Pereira, da nossa congregação do Verde Parque. Está fazendo aniversário hoje, irmã Rita. Parabéns, que Deus lhe abençoe de uma forma muito rica, você e toda a sua família. Vamos para o livro de Samuel, 1 Samuel. Hoje nós vamos ver o capítulo 2 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, divide em duas partes. A primeira parte compreende os versículos de 1 a 11, que trata da oração de louvor de Ana. E a segunda parte vai dos versos 12 a 36, que vai tratar de consequências por se criar mal filhos. Hoje a gente vai ficar com a primeira parte, oração de louvor de Ana. Estávamos assistindo agora pouco pela Band, aqui o programa Aqui na Band, que falava sobre a oração e o valor da oração. Então, a gente precisa orar, ela faz bem para a alma, ela faz bem para cada um de nós. E Deus deseja que nós falemos com Ele e falemos pela oração. Seja a fala falada ou a fala no silêncio, mas que nós busquemos a presença de Deus. E por falar em oração, não sei se você sabe, mas a gente tem pelo menos 4 tipos de oração ou 4 jeitos de você se manifestar na oração. Você tem uma oração de gratidão, onde você agradece a Deus. A Bíblia nos ensina que a gente deve ser agradecido em todas as coisas. Em todas as coisas. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Existe a oração de intercessão, é aquela oração que você pede a Deus por alguém. Você intercede por alguém. E existe a oração da petição. Você pede, é a oração que Ana, que é a protagonista do livro dos primeiros capítulos de Samuel, Ana, a mãe de Samuel, é a oração que ela fez no capítulo 1. Se você reler o capítulo 1, você vai perceber que ela fez uma oração pedindo um filho que ela não tinha. E o quarto tipo de oração que nós queremos destacar é uma oração de louvor, é aquela que você se aproxima de Deus e você e ele, no seu momento de oração, no seu momento de a sós com Deus, você adora a Deus, você louva a Deus, você elogia a Deus. É como aquele filho que está no colo da mamãe e vai dizer: mamãe, como você está cheirosa, mamãe, como você é bonita, mamãe, como é bom estar no seu colo, mamãe, eu me sinto bem com a senhora é boazinha, mamãe, a senhora é braba, mas é para o nosso bem, coisas do tipo. São orações que nós fazemos para o nosso Deus nesse sentido. E nessa oração de louvor, é interessante que quando você lê os versos de 1 a 11 do capítulo 2 de 1 Samuel, você poderá ler logo depois dessa mensagem, dessa meditação, você vai perceber que Ana, ela adora a Deus, ela se alegra com Deus, ela está alegre diante de Deus, mas a gente não pode esquecer que Ana levava uma vida sofrida. Por quê? Porque era estéril, não tinha filhos, e isso era um grande problema para a mulher judia, não ter filho, não podia ser mãe. Além disso, o seu marido Eucana, naquele tempo, isso era possível, era da cultura, seu marido Eucana tinha 2 mulheres, tinha Penina e Ana. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não. E Penina ficava zombando, ficava tirando sarro de Ana. Eu posso, olha, eu tenho filho, Deus já me abençoou. Você é uma mulher seca, não tem filhos, você é amaldiçoada, Deus não te abençoa. E ficava zombando de Ana, e Ana sofria por causa disso.
E a gente vê que Ana sofria e percebia que não tinha forças para vencer Eucana. E dentro desse contexto, quando Ana é atendida por Deus e ganha um filho, Samuel, que depois ela teve mais outros 6 filhos, nós vamos ver isso logo mais à frente do capítulo 2. Ana teve outros filhos. Ela se alegra e ela adora a Deus e elogia Deus e mostra como Deus é extraordinário. Eu destaco alguns versos na oração de Ana, quando ela, por exemplo, vai dizer assim, verso 6, o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ela já reconhecia o poder da ressurreição. Quando a gente lê o verso 7, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Ela está fazendo uma referência ao sofrimento que ela tinha na sua fraqueza. Quando ela diz no verso 1, então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me fortaleceu. É interessante esse verso fortalecer, porque lá no original, ele faz menção a animais cuja arma são os seus chifres. São os touros bravios, os carneiros, os bodes, a força deles está na cabeça, e aonde eles baterem o chifre, esse chifre sendo forte, ele vence o inimigo. E lá no original está dizendo isto, agora eu dou risada de meus inimigos, sim, eu me alegro, porque me libertaste. E lá antes, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, ou seja, aquilo que eu tenho de arma e que estava fraco, agora eu sinto forte, como um touro, e o Senhor me fortaleceu. E Ana diz que o Senhor a fortalecia. Deus, aquele que criou e governa todas as coisas, tem poder para mudar as circunstâncias. E Ana mostra isso na sua oração, nos versos de 4 a 8. Deus tem poder para mudar as circunstâncias. Às vezes nós estamos vivendo determinadas circunstâncias de tristeza, a gente diz, por que está acontecendo? É aquela oração de lamento, e de repente, quando Deus contempla a nossa oração, como contemplou a oração de Ana, então ele muda esta situação. Então, se você está vivendo uma situação triste, uma situação de angústia, busque a Deus, porque Ele pode mudar a sua situação. Ainda, no verso 9 da oração de Ana, verso 9, ela menciona que Deus protege os fiéis. Olha lá, Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, porque ninguém vencerá só pela força. Ainda, ele julga os perversos e capacita. No verso 10, Deus capacita. E quando Deus capacita, então as pessoas são vencedoras. Leia essa oração de Ana e perceba o quanto Deus agiu na vida de Ana, ao ponto de abrir-lhe ao ventre e ela produzir mais 5 filhos, 6 com Samuel. E ela se sentiu abençoadíssima e de gratidão ela cedeu Samuel, cumprindo o seu voto. Que você possa ter em Deus a razão do seu viver e você possa receber de Deus a alegria de servi-lo, a alegria de viver servindo a Deus. Que Deus te abençoe e te faça uma pessoa grata a Deus, que
que você possa orar a Deus, orar louvando a Deus, não apenas pedindo, pedindo, pedindo. Aprenda a agradecer a Deus. Sejamos mais agradecidos, sejamos mais prontos para louvar, para adorar a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus te abençoe e te dê um excelente final de semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.